Fala galera, estamos começando mais um vídeo. Mais uma vez eu quero falar sobre Elvis e dessa vez eu tenho um convidado especial, Sérgio Biston. A gente vai falar sobre as experiências dele, a gente vai falar sobre coisas que a gente gosta bastante e que eu já fiz em outros vídeos, né, com o Mário Silva, com o Marcelo Neves e outros caras que a gente fala sobre Elvis, sobre as experiências, e ele vai contar um pouco da vida dele com o Elvis, né, o quanto Elvis significa pra ele, pra gente de maneira geral, que somos fãs de Elvis e assim por diante. Então, primeiramente, você tem que falar pra gente quem é Sérgio Biston. Bom, o Sérgio é um fã do Elvis que conheceu Elvis ainda muito criança. Eu tinha 7 anos quando eu conheci, 6 para 7 anos quando eu conheci. E acho que como todos os que são fãs do Elvis, uma vez que você conhece, você não esquece mais. E acaba incorporando essa figura na sua vida, né? E comigo não foi diferente. Conheci ele com 7 anos, ouvindo na casa de uma vizinha. E desde então me tornei um fã e um colecionador, e com o objetivo de conseguir ouvir e ver tudo que ele produziu na sua vida, né? Então, e fiz disso também, além de um hobby, também levei isso para a internet, né, através do meu site e agora no Facebook, e também através dele fiz muitas amizades, como é o nosso caso agora também. Pois é, a primeira vez que a gente está se vendo pessoalmente, né? Verdade. A gente se fala pela internet e Elvis proporciona isso, né? Da gente se conhecer muita gente que a gente de outra forma não conheceria. Né? A internet, é claro, facilita esse processo, mas mesmo antes da internet, com os fanzines, com as cartas que eu trocava, por exemplo, com a Guta aqui de Curitiba, né? Meu primeiro fã-clube, aliás, quero mandar mais uma vez um abraço pra Guta. E essa experiência que Elvis proporciona, né? Da gente conhecer pessoas. Isso que você falou é muito interessante, porque eu também vivi essa fase. Ainda era uma coisa muito até romântica, porque você pegava e escrevia para esses fã-clubes esperando uma resposta, e esses fã-clubes eram a única fonte que você tinha de informação do Elvis, né? E você escrevia e ficava esperando com ansiedade receber alguma notícia, né? Algum sinal de fumaça do outro lado do mundo, né? Então, você recebia aquela resposta, você acabava conhecendo uma pessoa que partilhava dos mesmos interesses que você, da mesma paixão, acabava sabendo de notícias e tudo mais, e formava uma amizade, né? E eu tive pouco essa experiência, mas tive também. E claro, com a internet a coisa mudou completamente, né? E digamos assim, houve a globalização do Elvis, né? Sim. Você tem amizades aí no Brasil e no mundo de pessoas que partilham essa É legal que para a sua coleção, você que é um cara que tem uma coleção fantástica, de conhecer pessoas que têm coisas do Elvis e que você sabe que são originais, que você pode confiar e comprar, né? Isso é uma coisa interessante. Através desses relacionamentos que a gente vai desenvolvendo, né, ao longo dos anos aí pelo Facebook, pelas redes sociais, enfim, né? E muita gente faz disso uma vida, né? O comércio do Elvis, e tem outros que trocam por prazer, ou né, vendem por prazer também, por fazer parte desse círculo, né? E a internet transformou isso em algo muito maior do que era, né? E a gente vê que tem o Elvis é uma nação mesmo, né? Muito se fala aí às vezes de que os fãs não estão se renovando ou que está diminuindo, mas eu acho que na verdade a internet trouxe um acesso muito maior. Talvez a figura do fã como alguém colecionador, né, isso talvez esteja diminuindo um pouco, mas o interesse pelo Elvis, eu acho que hoje fica mais... Até por causa das mídias digitais, né, algumas pessoas deixaram de comprar itens físicos, né, para coleção, o que a gente vê como uma coisa ao mesmo tempo positiva e negativa, né? Porque ao mesmo tempo que você sabe que o legado do Elvis continua circulando, você sabe também que você vai ter menos acesso a materiais, né? Porque qual é o interesse de produzir um material se não tem quem compre, ou menos gente que compre, né? A própria gravadora que vai se fundindo com outras gravadoras para tentar sobreviver, na verdade, né? Eu vejo assim, acho que foi o Joseph Tunzi que falou que perguntaram para ele como é que ele via o futuro do colecionismo Elvis, né? Porque é inegável que hoje as pessoas não querem mais o físico, né? Mesmo os colecionadores, eles pegam o CD e jogam tudo nos seus aparelhos digitais para poder ouvir, né? Seja computador ou seja no seu celular mesmo. E ele falou que ele acredita que o futuro do colecionismo Elvis é você colecionar o que foi lançado na época dele. Então os discos originais, os pôsteres de filmes, as fotografias que eram lançadas oficialmente, os tourbooks, ingressos. E eu acho que sim, eu acho que esse é o futuro do colecionismo Elvis. E por um lado isso é bom, como você falou, porque isso agora as pessoas têm muito mais acesso.
Se você fosse colecionar Elvis há 25 anos atrás, se você quisesse uma música específica, às vezes aquela música saiu num disco, que era uma edição, sei lá, europeia, e para você conseguir isso era ou você ter um contato lá na Europa, ou você viajar lá e achar o disco, e você deixava de ouvir por causa disso. E hoje em dia você acha no eBay, compra e chega em hoje em dia você vai no YouTube. 60, 90 dias, vamos dizer. O correio demora, mas chega, né? Demora, mas chega. Uma crítica aos correios aí. Ou você vai no YouTube e digita o nome da música que vai aparecer lá. Sim. E isso faz com que muitas pessoas tenham mais acesso e óbvio que acaba divulgando mais o Elvis também. O interesse é o nome de Elvis e o Exato. legado de Elvis, o legado musical. Os filmes de maneira geral, né? Por mais que a gente critique alguns filmes, a gente pode criticar, mas de qualquer forma eles estão circulando, né? E as pessoas estão conversando sobre Elvis. Eu acho que isso que é uma coisa muito interessante, né? As pessoas falarem de Elvis. Pra gente que é fã, isso é fantástico. É você ouvir falar de Elvis, você ver o Elvis passando num canal de televisão. A Rede Aparecida, esses dias fez um especial com vários filmes do Elvis. Os canais de televisão a cabo também fazem isso às vezes, de passar filmes em homenagem ao Elvis. Essa semana, a gente está falando em janeiro de 2020, então o mês do aniversário do Elvis, é um mês que as pessoas fazem homenagem. A Record fez uma exibição do especial em homenagem ao Elvis, com cantores cantando músicas do Elvis e assim por diante. E a gente tem tudo isso em diversos formatos de mídia, mas quando a gente vê passando na TV, a gente fica empolgado de ver e assiste, para assistir o que está passando, né? Esse especial com os artistas do comeback, que refizeram o comeback, digamos assim, o especial, a gente já tinha visto pela internet e tudo mais, mas passou na TV Record, a gente quis dar uma conferida, né? Porque a gente quer prestigiar aquilo que está acontecendo naquele momento, né? Sim. E já que a gente está falando disso, a gente tem que pensar o seguinte: o que o Elvis representa para o Sérgio Biston? Bom, uma pergunta profunda essa. Eu acho que o Elvis representa literalmente a música, que isso que é uma coisa que o ser humano tem uma relação tão íntima com a música, né? Até primitiva, né, que a gente sabe, e ele incorpora esse poder que a música tem de mexer com o emocional das pessoas, mexer na verdade com uma sociedade, né? Porque o Elvis foi um catalisador de tanta coisa que aconteceu na sociedade, né? E uma mudança tão profunda de costumes. E eu acho que o Elvis é isso. Eu acho que o Elvis é você colocar um disco dele para ouvir uma música e se sentir bem, ou quando você está triste, colocar uma música triste e acabar mergulhando um pouco ainda mais nessa tristeza. Faz parte do teu dia a dia, faz parte de quem eu diria que é a trilha sonora da minha vida. Eu diria isso. Porque muitas das coisas importantes da minha vida, eu ouvi alguma música do Elvis naquele momento. Então acabou que se tornou a trilha sonora da minha vida. Então, uma outra coisa que eu queria perguntar pra você, começando aquelas perguntas básicas, né, que a gente faz pra fã de Elvis, qual é a sua fase favorita? Essa eu não tenho nem dúvida, é os anos 70. Essa é a minha fase favorita. É claro que os anos 50, indubitavelmente, é o período dele mais importante, né? Culturalmente o mais importante. Mas eu me tornei um fã por causa do Elvis dos anos 70. Embora eu tenha ouvido, a primeira música que eu ouvi era dos anos 50, Tutti Frutti, foi nos anos 70 que eu desenvolvi o fanatismo, por assim dizer, do Elvis, né? Quando eu vi a capa do disco Elvis Now. E as músicas que estavam no disco Elvis Now que me agradaram, né? Aquela imagem dele no palco nos anos 70, né? Com a jumpsuit, cantando, os braços abertos, a capa, né? Aquilo ali virou um ícone, aquilo, né? E então, não tenho dúvidas que pra mim os anos 70 é a fase que mais me interessa. Pelas músicas também, muitas músicas que ele gravou naquela época são músicas que me agradam muito. Eu acho que quando ele cantava rock nos anos 70, ele continuava com a mesma força que ele tinha nos anos 50. E claro que daí a voz dele amadureceu e ele tinha as baladas. Isso que é uma coisa interessante no Elvis, né? Porque eu vi alguém dizendo assim, que o Elvis mudou a voz dele ao longo do tempo. São várias vozes do Elvis. Exato. Né? Dentro dos anos 70 mesmo você vai vendo essa mudança, né? Pelo menos até 74, mais ou menos ali, você vai vendo uma evolução na voz dele, né? As vozes eram um pouco mais melódicas, eram um pouco mais grave, um pouco mais áspera. Eu acho que isso é fascinante no Elvis. Para fazer uma comparação, a gente pode pegar a voz do Elvis no On Tour, uma voz mais encorpada, mais grossa, e a voz do Elvis em Concert, já em 76, 77 ali, que é uma voz um pouco mais aguda, né? Mais pro tenor, eu acho que né? Se eu não me engano. Eu acho que ele perdeu um pouco ali do grave, não sei o que poderia definir melhor ali, mas ele perdeu um pouco em 76, 77, ele perdeu um pouco dessa consistência que ele tinha na voz, que a gente vê muito bem dos anos de 1970 até 74, principalmente no show de Memphis, a gente vê aquela voz bem encorpada, né, aveludada, que preenche o som, né?
Depois disso ele perdeu um pouco disso. Mas tem uma voz que é muito versátil, né? Mas é o que transforma o Elvis, né? A gente não está dizendo que o Elvis deixou de ser bom em 76, 77, né? Isso não é o caso. O Elvis não deixou de ser bom, ele se transformou, né? Exato, na verdade, eu acredito que foi uma espécie de adaptação à realidade dele daquele momento, né? Da própria saúde dele também, né? Tem o impacto disso ali. Só que eu acho que, por exemplo, eu acho que o Elvis foi um artista versátil durante todas as décadas em que ele atuou, 50, 60, 70. Sempre foi muito versátil. Só que nos anos 70, talvez pelas características da voz dele também, ele conseguiu aumentar ainda mais essa versatilidade dele, né? Então você vê ele interpretando gêneros bem distintos, como você vê ele cantando Burning Love, por exemplo, com aquela voz bem mais aguda, e você vê na mesma sessão ele cantando Always on My Mind ou Separate Ways, e você pode até se questionar, é o mesmo cantor? É muito diferente. Eu lembro de um vizinho meu que quando ouviu pela primeira vez o disco Elvis Now, que era meu e emprestei para ele falou assim, mas essa música que tá aqui, Hey Jude, não é ele cantando, né? Não é ele cantando. Porque a diferença de voz era muito grande, né? De 69 para 72, eram vozes diferentes. Então tem essa dinâmica toda, né? Eu acho que o Promised Land também, pra mim, também parece muito diferente. Né? O Elvis dos anos 73 ali, 74, pra mim eu achei muito diferente do Elvis em Concert. Sim. E do anterior também, né? That's the Way It Is. É outra realidade, né? É uma outra forma de interpretação também. Total. Dentro dos anos 70, eu diria pra você que eu gosto muito de 1970. 1970 tem uma voz que ali é peculiar. Até porque daí em 1970 tem uma ligação com aquela euforia que o Elvis tinha voltado aos palcos em 69, tinha gravado na American Studio, né? Tem toda essa questão também, né? Porque é um momento que o Elvis está muito eufórico, o Elvis está muito elétrico, né? Vamos dizer assim. Dá pra ver nitidamente que ele tá com muita vontade de estar ali, né? Ele tá correndo nas veias dele. Então tem esse fator também da empolgação desse momento que para ele era uma volta por cima, né? Ainda era uma novidade em 1970 para ele, em Las Vegas ainda era uma novidade, né? Embora já tivesse conquistado isso em 69. Então, isso com certeza influencia muito na música e na interpretação dele também, né? Agora, uma outra pergunta que tem a ver com preferência, evidentemente, que é a questão dos discos. De cada década, qual disco você mais gosta? Eu acho que, dos anos 50, o número 2, eu acho que é melhor que o primeiro álbum dele. Sério? Eu tenho essa... Sabe por quê? Eu acho que, é claro, o primeiro é a pedra fundamental, digamos assim. Mas o primeiro ele tem um pouquinho de remendo, né? De sobras do que eles pegaram da Sun Records, parece que uma coisa assim meio feita às pressas para lançar o artista, tirando toda a importância que ele tem. Já o segundo ele me parece ser um pouco mais bem elaborado, né? Inclusive ele tem uma das músicas favoritas minhas que é Rip It Up. Então, dos anos 50 é uma das minhas favoritas. Paralyzed também está no segundo disco, que é outra música que eu gosto muito. Que é uma música que pouca gente conhece, na verdade. Pouca gente conhece. Eu tenho essa impressão. Pouca gente conhece. E ela tem uma história interessante, até contar de maneira rápida, que o cara que compôs ela, ele ofereceu primeiro pro Elvis. E o Elvis não deu muita bola. E aí ele ofereceu, se eu não me engano, pro Little Richard, que gravou muito bem gravado. E aí o Elvis ouviu e falou, gostei. E daí já era um cover, já não era mais original, né? Senão seria uma original do Elvis. Dos anos 60, aí é um páreo duro. Eu colocaria 2, se você me deixar. O Elvis is Back, porque esse é o retorno dele. Quem gosta do Elvis is Back é o Rodolph Schindler, né? Ele é fã do álbum, né? Rodolph Schindler diz que tem umas par de versões do Isso que eu ia falar, ele né? deve ter a versão mono, estéreo, brasileira, americana, europeia, deve ter várias versões lá. E assim, é um novo Elvis, é um Elvis que sabe cantar rock, é um Elvis que sabe cantar blues, pop, a música romântica. E daí, é claro, o From Elvis em Memphis, que também virou a mesa completamente. Aí já é no final, né? É quando o Elvis estava voltando, né? Mas ainda dentro da década de 60. Não, claro. Né? Por isso que eu fiz essa ponta. A gente tem que fazer uma espécie de pausa, vamos dizer assim. Verdade. Em relação aos filmes. Não estou desmerecendo. Nós adoramos os filmes de Elvis, mas a gente sabe que tem uma série de limitações. Tem uma série de limitações. Fato. É outro nível, né? Né? Essas gravações são de outro nível. Então, o From Elvis em Memphis seria... eu não colocaria, talvez, dos anos 60 nenhuma trilha sonora. Talvez Viva Las Vegas. Viva Las Vegas é uma trilha bonitinha. Bonito de ouvir. Tem músicas bacanas. Só que o Viva Las Vegas, ele tem um problema que, em vez de se tornar um álbum, né, o Coronel decidiu lançar um EP. Né, cortou várias músicas, inclusive alguns duetos com a Ann Margaret que eram interessantes, como a You're the Boss. E nos anos 70, eu acho que o Elvis Country é o melhor disco dele.
É o que dizem. É o que dizem. É o que dizem. Eu acho que é um disco que tem conceito, né? É um disco que tem uma das raízes da música dele, que é a música country, né? Tem interpretações fantásticas dele de covers, ou músicas de outros artistas, e também interpretações originais. E talvez se eu pudesse colocar mais um, eu colocaria um ao vivo, porque o ao vivo representa o que o Elvis foi nos anos 70, o palco, né? Eu ia te dizer isso agora. E daí eu entro numa outra cilada, porque daí tem dois ao vivos fantásticos, que é o On Stage e o Madison Square Garden. E daí eu acho que eu escolheria o Madison Square Garden. Agora eu vou te colocar numa cilada maior ainda, porque aí é complicado, né, cara? Eu particularmente tenho muitas e pra escolher é difícil. Música favorita. Pode ser de décadas também. Não tem. Pode separar em décadas. Não tem como responder essa. Essa é uma pergunta... Não, escolhe agora. Mas, se alguém fizesse um jogo com você e falar, você tem que escolher agora. Me botou na frigideira. Tá. Então eu vou de trás pra frente que é mais fácil. Eu vou botar Burning Love. Fantástica. Suspicious Minds. Ótima. E eu vou colocar a Mass of Blues. Tem a década de 50, né? Faltou aí. Eu botei dos anos 60. E agora você me pegou. Dos anos 50 eu acho que é Mystery Train. Acho que fantástico, cara. E da Sun Records eu acho que é a melhor que ele gravou. Eu acho interessante o seguinte, que Mystery Train fica tão bom nos anos 50 quanto nos anos 70. Exato. E visualmente também, né? No palco ele ficava fazendo... casou com o especial, né? O That's the Way It Is, ficou fantástico. Eu acho que aquela abertura com Mystery Train... é fantástico. Meu Deus. Eu acho que o que eu adoro na gravação, que eu acho que ela é melhor que That's Alright, hein? Das gravações da Sun. É aquele final onde o Elvis faz dá aquele grito empolgado, né? E dá uma risadinha. Acho que aquilo ali mostra um espírito, né? De liberdade, de rock and roll mesmo, que era aquele momento que estava acontecendo ali, né? A rebeldia, né? A rebeldia, né? É um rebelde sem ser rebelde. Natural. E o coronel que tentava a todo custo desvincular o Elvis dessa imagem de rebelde, né, cara? Isso que é uma coisa triste. Eu acho triste, né? Porque... é inacreditável, na verdade. Né? Concordo com você. Eu acho que se você pega as gravações dos anos 60, você vê que eles tentavam deixar o som mais pop e menos agressivo, quando na verdade o Elvis ele se destacava por fazer esse som mais empolgado, né? É uma pena. Também acho isso uma... Que bom que ele voltou em 68, né? Que bom que ele voltou. E decidiu se rebelar, né? Porque a gente sabe que ele se rebelou em muitos casos ali, pra filmar o especial de 68, ele se rebelou contra o coronel. Graças a ele ter ouvido o produtor, né? O Steve Binder. Aí eu não sei. Também vou deixar essa pros espectadores ali. Mas o Steve, fica mais fácil, né? O Steve, ele tinha uma visão totalmente diferente, ele sabia o que o Elvis era. Diferente do Coronel, né? Que incrivelmente não sabia o que o Elvis era. Era uma mula, né, cara? Era uma mula. Era uma mula mesmo. Então o Steve, ele sabia, ele conhecia a essência do Elvis e ele sabia o que ele queria fazer no especial. O especial tinha que ser daquele jeito e o Elvis acatou isso. Isso que é o mais importante. O Elvis viu que o Steve estava certo e que o Coronel estava errado. Ele sabia que, na verdade, que o Coronel ia afundar ele se fizesse aquele especial de Natal. Ele falou, não, vamos fazer assim porque é assim que eu quero fazer. A situação estava pedindo uma renovação, né, cara? Tava pedindo que o Elvis acordasse, né, cara? Esse que é o negócio. Mas vamos voltar pro Sérgio, né, que o entrevistado é o Sérgio. Eu queria que você falasse sobre alguns momentos seu com o Elvis. Coisas que você viveu ao longo desses tempos aí. Você não é um cara velho, mas eu imagino que você tenha muitas histórias suas pra contar, né? Eu diria assim que o maior momento Elvis que eu tive foi a Elvis Week 2007. É claro, vou deixar de lado aí toda a trajetória de fã, né, desde que você conhece, vai comprando os discos e tal. Mas é que na Elvis Week 2007 eu pude entrar em contato, conhecer aqueles que conheceram Elvis. O Joe Esposito, por exemplo, eu encontrei saindo do banheiro de um restaurante. E eu andei com ele um pedaço do banheiro até a mesa onde eu estava com a Elisângela. E eu me sentia naquela cena do That's the Way It Is. Só faltou a musiquinha, Next Step's Love, eu andando com ele ali, né? E ele veio conversando e tal, a gente bateu uma foto. Então isso foi um momento muito incrível. Conhecer outras pessoas, DJ Fontana, por exemplo. Que eu já não vou conhecer, né? Pois é. Os dois, no caso. Eu tive muita sorte. O Scott Moore estava em Memphis, mas eu não consegui ver ele. Se eu não me engano, ele estava em Memphis. Eu apertei a mão do DJ Fontana, então eu sabia que estava ali na frente da realeza do rock, né? E é tão louco isso, né, cara? Eu conheci a Estelle Brown aqui em Curitiba, né? Eu fui no hotel, fiquei um tempão conversando, ou pelo menos tentando, porque o meu inglês não era aquelas coisas, mas
É uma conexão, né? Um negócio que parece que você viaja no tempo, você toca na pessoa e ela é fantástica também, não sei, eu acho que imagina que você tenha conhecido também. Sim, eu conheci. Quando você toca na pessoa, parece que você tá tocando no passado, né, cara? Exatamente. Você não quer envelhecer a pessoa, mas parece que você tá tocando no passado, você tá lembrando as coisas que a pessoa viveu, né? Ou pelo menos você imagina o que ela viveu. E você fica a um grau de separação do Elvis, né? Aliás, isso que você falou de Curitiba foi o segundo momento mais incrível. Talvez até mais incrível do que Memphis. Porque... Ele tá na sua terra, né, cara? Tava aqui. Eu costumo dizer assim que se você falasse para aquele menino de 10 anos de idade que estava sentado no chão da sala, assistindo um VHS do Aloha from Hawaii, que ele ia bater papo com o pianista que estava na Aloha from Hawaii, o Glenn Harding, em frente, próximo à rua 24 Horas aqui de Curitiba, nós dois na calçada conversando, eu nunca acreditaria. Fantástico. E lá tava eu conversando, batendo papo com o cara, ele me perguntando como é que era a acústica do prédio, igual o Elvis pergunta pro Charlie Rod no On Tour, né? E me perguntando como é que era a acústica. Eu falei, um teto assim, assim, assado e tal, e conversando sobre piano. Isso foi incrível, foi muito incrível, porque eu jamais imaginei que eu ia ter esse contato tão próximo, né? E quem teve aqui, como você esteve, teve esse contato. E participar da vigília também foi algo muito incrível, porque eu não me lembro agora exatamente os números, mas eu acho que eram 60 ou 70 mil pessoas na rua que estavam lá segurando a vela e cantando as músicas do Elvis. E a gente falar é uma coisa, e ver na TV é uma coisa, mas estar lá no meio daquelas pessoas que têm algo em comum com você e que estão lembrando de um cara que morreu na época há 30 anos, que todo mundo, acho que até ele mesmo imaginava, quando eu morrer, acabou. Esquecer dele. Ninguém vai lembrar de mim, ou talvez um outro ouça um disco, né? Então foi muito bacana estar lá no meio desse povo todo e estar lá homenageando o Elvis, digamos assim, né? Que fez parte da minha vida. Até então já fazia 20 anos que eu era fã dele naquela época. É uma coisa que eu queria perguntar também, que tem a ver, você já falou um pouco sobre isso, mas complementando essa experiência de Memphis, né? Antes de ir para Memphis e depois que você vai para Memphis, como que é? Eu imagino que seja sensacional, evidentemente, mas... Eu acho que o pessoal às vezes costuma brincar, né, dizer que é igual ir a Meca e tal, né, para quem é fã, né? Eu acho que de certa forma é mesmo, né? Porque quando você vai para Memphis, primeiro você vai na casa dele, então você está entrando na intimidade dele, né? Era a vida dele lá. Ele era mais ou menos como o Zeca Pagodinho, né? Ele não saiu de Memphis, ele ficou lá na comunidade dele, né? E gostava, né? E gostava daquilo. Mas na verdade não só gostava, como ele tirou as influências todas de lá. Então a essência da música dele está lá, né? Então quando você vai lá, você caminha por onde ele caminhou, pega a essência do que ele pegou. E você vê os objetos pessoais dele, isso é muito comovente, principalmente você vê livros. Eu lembro que eu fiquei marcado porque uma parte do escritório dele com a coleção de livros estava em exposição. E um dos livros estava aberto. E você podia ver os títulos que ele lia. E tinha diversas coisas. Tinha esoterismo, tinha religião, tinha história, tinha ufologia, tinha de tudo. Eu sei que você foi pra Alemanha também, né? Que é uma coisa que eu acho fantástico, né? Eu fui lá para ver a cidade onde o Elvis morou quando serviu o exército, né? Que é até meio surreal que o Elvis tenha saído dos Estados Unidos e serviu o exército na Alemanha, numa cidadezinha minúscula. Só que o que é muito legal lá na cidade é que ela é uma cápsula do tempo, ela tá parada. Então você consegue traçar os passos do Elvis, você consegue ver o dia a dia dele como um soldado normal. É claro, ele não era um soldado normal porque sempre tinha uns fãs lá na frente da casa dele. Mas dado a estatura dele como ídolo, acho que foi o mais normal que ele viveu depois da fama. Acho não, tenho certeza que foi o mais normal que ele viveu, porque ele tinha rotina, ele ia trabalhar, né? E a cidade você pode ficar na frente da casa do Elvis e ver aquelas fotos que foram batidas lá e você na frente, é muito bacana. Você bater uma foto na frente, ver, olhar a casa, imaginar ele na porta, saindo para dar autógrafo. Isso é muito impactante. Deve dar uma sensação incrível, né? É incrível. E você chegou a entrar na casa, não sei. Não dá para entrar na casa porque a casa ela é alugada. As pessoas vivem lá e parece que quem está morando agora lá não gosta muito você imagina um monte de gente querendo entrar para ver a casa. É meio estranho, né? Volta e meia alguém aparece lá e quer bater uma foto no fim do portão, encostar o braço assim, como eu fiz, né? Só que a cidade ela sentiu o impacto do Elvis, isso que eu acho legal. Você tem fotos dele em vários lugares. Você tem pôsteres dele colocados na parede, você tem fotografias em lojas, em restaurantes. E é engraçado assim que eu fui comer um strudel, a gente queria comer um strudel, um legítimo strudel americano. A gente foi tentando americano não, alemão. A gente foi tentando de cidade em cidade. E o melhor foi lá em Bergnauheim. E eu sentei no bistrô lá e perguntei pra moça, falei, eu vim do Brasil, né?
Não, eu não fui lá para ver o Elvis, a gente foi fazer uma viagem para a Alemanha, mas eu aproveitei para dar uma divulgada no Elvis, né? Eu vim lá do Brasil para conhecer a cidade que o Elvis viveu na Alemanha. E eu tô procurando essa ponte aqui, sabe onde fica? Que é aquela clássica foto, né? Daí ela falou assim, eu acho que fica aqui. E apontou e tava ali, a uns 50 metros de distância. Eu nem vi, daí eu falei, não, mas não pode ser essa ponte, né? Tá diferente. E daí fui chegando e fui olhando e realmente era a ponte. Até com os 2 furos que estão na foto, na ponte, continuam lá. Aí eu fiz a pose lá e tirei a foto. Então isso foi muito legal, foi a melhor coisa que eu fiz do estilo Elvis esteve aqui e eu também estou aqui, entendeu? E aí, já chegando aos finalmente do nosso vídeo, eu queria falar o seguinte. Na verdade, eu queria saber de você, o que você acha que faz com que Elvis atraia até hoje uma multidão de gente que se renova o tempo todo? A gente sabe que tem crianças que gostam de Elvis, tem jovens, tem gente que nem se imagina naquela época, né, a cultura, a moda daquela época, mas gosta de Elvis. O que faz as pessoas gostarem de Elvis? Eu acho que é uma combinação de fatores que não se repetiu ainda. Eu acho que é talento, carisma, um carisma imenso, e a questão do aspecto da revolução social que ele causou e que foi involuntária, né? Você vê que tem muita gente que tenta fazer uma revolução de maneira consciente, e dele não, ele era muito natural. E é claro que você está atrelado a isso à música, que é algo tão importante para o ser humano. Eu acho que essas características, o talento, a versatilidade e o carisma, porque você tem uma grande quantidade de grandes cantores, de bons cantores, mas muitos desses cantores eles são restritos a um estilo, né? Eles não conseguem ter uma versatilidade tão grande como o Elvis tinha. Eu acho que esse é o segredo do sucesso dele. Mas se a gente for pensar, o Elvis ele tem uma música para todo mundo. Exato, é isso aí. Mas é engraçado porque você pega umas senhoras de hoje, né? Umas parentes suas, umas tias, enfim, elas vão lembrar de alguma música, né? Elas vão dizer, aquela música eu gosto. Elas podem não gostar de todas as músicas do Elvis, mas essa daí me faz lembrar alguma coisa. Exato. Eu acho que esse também é uma chave do sucesso dele, porque você tem sucesso, por exemplo, no Japão, Do The Clan foi um sucesso, que é uma música que do resto do mundo o pessoal abomina. Silvia foi um grande sucesso aqui no Brasil e em nenhuma outra parte do mundo. Aliás, quero aproveitar para mandar um abraço para Silvinha, né? Silvinha lá de São Paulo, que é uma grande amiga, eu acho fantástico porque ela adotou a música para ela, né? Então, justamente, isso aí. Eu acho que isso realmente, essa versatilidade de estilos fez com que tivesse uma música para cada um. Então, sempre alguém se identifica com uma música ou outra, gosta de uma música ou outra, que você nem sempre encontra em todos os artistas. Vai pegar um artista de metal, por exemplo, o heavy metal é complicado, é uma área específica. Né? O blues, o jazz, o clássico, é específico. E a voz também, né? Tem gente que não se adapta. A gente canta um tipo de música, mas não consegue cantar outro tipo. Exato. Tem cantores fantásticos que são fantásticos no seu estilo, imbatíveis no seu estilo, mas não conseguem cantar outros estilos. Né? Exatamente. Eu acho que esse é o segredo. Então, uma última coisa que eu queria pedir para você agora é para você deixar uma mensagem para os novos fãs. Será que é possível fazer isso? Aí é difícil, mas eu acho que os fãs hoje poderiam, com todo o acesso que a internet proporciona, tentar se aprofundar, buscar se aprofundar na figura de quem foi o Elvis, né? Além do óbvio que é a música dele, tentar se aprofundar no que ele deixou de legado em outros artistas. Eu acho que isso é uma coisa muito bacana que o Elvis deixou. Em várias áreas, né? Em vários estilos musicais. Em vários estilos, exatamente. Então às vezes você vê um artista de rap, por exemplo, que você não imagina que tem alguma influência do Elvis, mas tem. Então eu acho que isso é uma área legal de se explorar, porque a música do Elvis sempre levou a outras músicas. Então eu acho que os fãs que estão começando agora podem descobrir uma vasta gama de músicas além das do Elvis. Eu acho que isso é interessante de se explorar. Então a influência do Elvis. A influência do Elvis e também outra coisa importante, o impacto cultural que ele teve na sociedade. Porque o Elvis ele foi um rebelde inconsciente, né? Ele não foi um cara que de propósito falou vou mudar a cultura ou tentou fazer alguma coisa diferente. Foi muito natural. Então eu acho que isso é uma coisa que os fãs podem investigar e vão se surpreender com o que ele impactou em 1950, 60 e 70, que até hoje é sentido. Os novos boatos, né, de que Elvis roubou coisa, roubou música dos negros, roubou a cultura, enfim, isso aí não tem fundamento, né? O Elvis ele incorporou tudo isso e viveu tudo isso, né? Isso que é o mais interessante. Mas é isso, esse foi o nosso vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. O Sérgio Biston tem muita coisa para falar sobre Elvis, evidentemente, vocês podem acompanhar ele tem um canal muito legal sobre o Elvis, né? O Elvis Collector Brasil. Esse mesmo. Então vocês podem também curtir a página do Sérgio no Facebook e
trocar várias informações e trocar e fazer amizade com o Sérgio, né? De repente, né? Eu acho que isso que é o fantástico do Elvis. Estamos aí sempre dispostos e bem humorados de conversar sobre Elvis. Isso é sempre um prazer, né? E eu gosto muito de conversar sobre ele, trocar ideias, então espero vocês lá no meu canal também, no Facebook. E no site, né? No site também. elvisbrasil.com.br. Isso aí. Vamos sempre trocando figurinha e informações sobre Elvis. Então é isso, pessoal. Um abraço pra vocês. Tchau. Um abraço a todos e obrigado pelo convite. Que isso. Valeu. Até.